chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. O projeto ele é um projeto que a gente gosta bastante, justamente pela questão de como os alunos eles conseguem se colocar na posição de ouvintes. O projeto é vivo, assim como a língua, né, que a gente debateu muito, a língua está em constante movimento, ela tem a ver com a vida. O projeto ele está ligado a esse movimento, né? Esse ano a gente chegou num formato em que a relação entre nós orientadores e os alunos e as pesquisas e a produção do curta, ela tem uma fluidez muito singular, e isso torna esse projeto tão bacana. É nessa linha que a gente escolheu para conduzir o projeto, faz com que eles sejam extremamente tenham um envolvimento muito maior, né? A ponto de eles respeitarem os prazos, eles conseguirem ter uma organização diferente, né? A participação deles nas aulas com o Eric e o Gabriel também, de vir no sábado de manhã, então a gente consegue perceber que criar um projeto dinâmico, né, da relação entre nós orientadores e os alunos faz com que eles tenham um envolvimento total, né, a ponto de ter uma entrega no projeto, né, na parte de pesquisa, na parte de produzir. Quando eles escolhem o tema, já começa o desafio para a gente, porque às vezes a escolha do tema não está totalmente fora da nossa zona de conforto. Então a gente tem que ir atrás também, a gente tem que pesquisar, porque para orientar a gente precisa conhecer. O começo foi que a gente queria falar sobre música, na real. Só que depois que a gente conversou direito com o Marcelo e com a Cleire, eles falaram, especifiquem mais, porque é muito aberto. Qual que a gente tem mais conexão de tema, sabe? A gente pensou no funk. A gente pensou na linguagem, muito mais na linguagem. Tipo, o que o funk traz de linguagem pra gente? Quais eram as gírias usadas. Mas no curto a gente foca mais na comunicação entre dois polos do funk, que é o funk para classe média e o funk para classe mais baixa. A gente pensou como que é a música desses dois artistas e como que eles se comunicam com cada público-alvo. Um ganho do ano passado para este ano foi a questão da pesquisa. A pesquisa desse ano veio com uma qualidade e uma complexidade dos temas que foi surpreendente. E isso fez com que os curtas eles saíssem do senso comum. Eles se superaram nesse sentido, porque foram atrás, nos buscaram, né? Leram muito. Muito o tempo todo. Que a gente tem o costume de usar expressões da Igreja Católica. E aí a gente partiu daí também o curta, e aí contrapor como as expressões de religiões de matriz africana são vistas como algo demoníaco. No caderno de pesquisa, então, a gente falou sobre isso. Então a gente foi colocando exemplos de palavras das duas matrizes distintas, né, que é a cristã e a africana. Então, e a gente foi contrapondo, então, como é feito o uso das expressões, e é basicamente nisso que a gente focou no todo o processo do caderno de pesquisa, sempre atentando para a questão histórica. Então, a partir desde a escravidão aqui no Brasil até as suas consequências que perduram até os dias atuais. Eu lembro que a gente sentiu muita dificuldade nessas expressões, porque é como se a gente falasse tanto e a gente não lembrasse. Porque é tão naturalizado que a gente não percebe o que a gente fala, então a gente esquece, tipo, que fala, ai meu Deus, graças a Deus. Então eles ficaram de junho até agosto, que é a entrega do caderno, né? Depois a gente fez uma devolutiva. Isso foi uma mudança da relação do ano passado, de que a gente sentasse com eles e discutisse o material de pesquisa produzido. Os alunos acabaram tendo que reescrever muitos trechos que eles tinham reescrito, buscar novos caminhos. Então, essas habilidades desenvolvidas durante o projeto, eu acho que são muito proveitosas. Eu acho que, tipo, eu não estava preparada, tipo, para como ia ser, tipo, me envolver com as pessoas. E foi legal a gente lidar com as diversidades, tipo, o Luiz Fernando, ele tava super
à vontade com a câmera, foram 2 horas, aí a gente foi gravar com a avó da Bianca e ela tava, tipo, super nervosa. Eu acho que de saber como entrevistar também, né? Selecionar as perguntas também. Tipo, tem que ser uma conversa, né? Tipo, tem que fluir bem. Não ser, tipo, parecer que é um roteiro que a pessoa tá lendo. Eu não esperava que ia ser tão bom assim, tipo, as conversas. Nossa, eu aprendi muito, foi um aprendizado muito grande. E depois de tanto trabalho, os curtas conseguem apresentar uma verdadeira viagem a um dos nossos mais belos patrimônios, a língua, fazendo com que a gente reconheça que a nossa língua é bela, única e viva. Essa é a nossa língua. Na nossa língua não falta sangue. Na nossa língua não falta luta. Na nossa língua não falta movimento. Nossa língua é resistência. Futebol. Cartola compondo o mundo é um moinho. E a travessia de Milton Nascimento. Magia Negra, o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina. Magia Negra, o Djavan. Emicida, Racionais MCs, Talma de Freitas, Simonal. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Jefferson D, Jorge Mendonça, Daiane dos Santos, é magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, o hip hop de África Bambata. Magia negra é a magia que não acaba mais. É Easy e mais um monte de gente que é magia negra. O resto é feitiço racista. Interrupting. Você pode não saber o que significa essa palavra, mas com certeza já presenciou ou vivenciou uma situação em que ela se aplicaria. Acho que foi ok. Eu falei isso, Lessa? Não. Nós estamos discutindo. Me tiver só terminar de responder ao Lessa. É assim, a extraordinária guerra. Mas e o né? Stalin? E o papel do Stalin? Can I finish my sentence? No. Hey, Kelly. Hey. I'm sorry, go ahead. Hey, missus, shut up. 15 minutes past the hour. We shouldn't be talking about theories that has theories about choices out there. Happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. And I can't believe I'm about to cut off. Goodbye, and I'll see you next time round, yeah? Em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas é 18 vezes maior. Se quiser. Presidente, com a palavra. A senhora já falou, vereador. O Mascherano, o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. Funk. Segundo o dicionário, funk é um gênero musical de ritmo forte e dançante. Normalmente é cantado ou escrito pelos mestres de cerimônia, os MCs. Surgiu no Brasil em meados dos anos 80, com influência do funk americano, criado e produzido por músicos como James Brown e Sly Stone. Se proliferou nas áreas mais afastadas da mídia e da classe média, pois eram consideradas letras indecentes e sons inapropriados, rotulando o funk como som de preto e favelado. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica... Na língua não falta o interior. Na nossa língua não falta a metrópole. Na nossa língua não falta a periferia. Nossa língua é identidade. Era a noite de São João, tava tudo no serão, tava o Ramão cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Teresa pra estrada, outra vez confessar o seu amor. Chico mulata do festeiro, caboclo bom, violeiro, sentiu frio seu coração, arrancou da cinta um punhal e foi os dois encontrar o rival seu irmão. Hoje na volta daquela estrada, bem frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Pro modo de Terezinha, essa tá de caboclinha, nunca mais teve São João. Essa toada na beira de beira da estrada, que vive assim descoberto. No passado,
quando o Brasil ainda tinha muito a ser explorado. A cidade onde hoje em dia é São Paulo era apenas o ponto de partida das bandeiras, excursões para o interior do país em busca de alguma riqueza. Nessas excursões, muitas vezes índios eram levados para mostrar o caminho aos desbravadores. Dessa forma, índios e bandeirantes se comunicavam no retorno para casa. Os bandeirantes trouxeram consigo novas palavras que se fundiram ao vocabulário original português. Na nossa língua não falta ginga. Na nossa língua não falta crítica. Na nossa língua não falta vida. Nossa língua é cotidiano. Amizade, uma relação de conduta, de disciplina para o esporte, não é? E de ascensão social. O futebol e o rádio são dois elementos que ajudaram a construir a identidade cultural do Brasil e do brasileiro no século XX. É impressionante como o meio de comunicação consegue se manter popular durante tanto tempo. Trata-se de um meio cego, mas que pode estimular a imaginação, de modo que, logo ao ouvir o locutor, nós tentamos visualizar o que ouvimos, criando na mente o lance ou o gol. Agora vamos ver sobre o rádio e sobre como o futebol influencia a linguagem. Eu acho que influencia na dinâmica do torcedor. Entendeu? O problema começa muito antes do que imaginamos. Força e pudor. O Brasil é um país que foi construído à base da violência e do preconceito. Desde o primeiro contato entre portugueses e indígenas, há relatos de homofobia, xenofobia e outros tipos de discriminações sociais. Infelizmente, esses preconceitos persistem até os dias de hoje, com diversos relatos de violência, morte, agressões morais e psicológicas. É um comportamento que surgiu no século XV e que, mesmo depois de 500 anos, ainda observamos em nossa sociedade. É usado muitas vezes como um marcador discursivo, reorganizando a fala quando é perdida ou preenchendo um vazio. Como que é o seu quarto? Tá, o meu quarto, tipo, eu moro em apartamento, então ele não é muito grande. Mas ele é, tipo, você entra, você abre a porta, aí tem, tipo, se você olhar de frente, tem, tipo, qual é o nome? Aqueles móveis... Cômoda? É, não é uma cômoda. Não, é mais alto. Escrivaninha? Estante? É tipo, uma estante, aí tem tipo, lá eu guardo meus trecos, tipo maquiagem, essas coisas. Aí tem tipo 4 gavetas, aí em cima tem meus perfumes. Pra mim a morte é só uma passagem. Eu acredito que tem duas maneiras, dois jeitos de ver a morte. Eu acho que assim, a morte pode ser uma maneira de passar para uma outra fase, para uma outra vida. Mas também tem pessoas, a maioria tem essa percepção de que a morte é o fim. Em relação a pessoas de quem você gosta e que foram embora, né? Por alguma circunstância. Agora, tem a morte como expressão, como coisa neutra, como conceito social. Aí não tem um significado que afeta a gente de uma maneira... Na nossa língua não falta raiz, na nossa língua não falta diáspora, na nossa língua não falta diversidade, nossa língua é história. O povo que habita lá acredita numa religião politeísta, na variação de deuses e não na centralização de uma figura só divina, já foi um grande impacto na visão europeia, né, europeizada do cristianismo. E é claro, eles foram obviamente oprimidos graças ao poder econômico que gerou para Portugal. Sempre quando falamos em cultura indígena, ligamos a ações ou coisas materiais que eles nos deixaram. Mas acabamos esquecendo a rica variedade linguística presente no Brasil
que têm suas origens nativas.